por um momento ainda com os olhos fechados nessa mesma atmosfera. Estenda suas mãos, só você e o Eterno. E edifique agora, consagre nesse momento, edificando um altar de adoração para essa palavra. E que seu coração seja uma carruagem, onde o Espírito Santo venha estar sobre você. Venha, Senhor. E aumente a sua glória aqui, Pai. Sensivelmente. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sim. Crianças de 0 a 3 anos aqui no mensagens, de 4 a 8, lá no tempo menor. Me perdoe. Que isso? Todos ouviram? Criança de 0 a 3 anos aqui. E de 4 a 8 anos lá. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 15. É uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Gilberto Araújo. Eu sou líder de uma organização acadêmica chamada FIRE Universitário. Eu sou professor de História Medieval, de Antropologia e de Filosofia Contemporânea. E eu louvo a Deus porque existe um profundo avivamento nesse momento dentro de campos acadêmicos. A minha porção é específica. Deus me deu uma graça e um privilégio único de ministrar para mentes que pensam dentro de universidades. E esse ano, em 2018, eu tive a oportunidade de catalogar aproximadamente 68 mil estudantes universitários que foram alcançados. E, cara, eu tenho contato desde os estudantes universitários que estudam no Vale do Silício, pensando tecnologia, pensando era digital, aos caras que pensam pedagogia ou antropologia na Universidade de Brasília, a galera que tem estudado medicina aqui na América do Sul. E diante de uma temporada onde o comportamento ateísta humanista se tornou uma realidade, eu glorifico a Deus, porque desde quando o Brasil descobriu que nós iríamos sitiar a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016, uma crescente massa mediática se levantou na nação, patrocinando filosofia ateísta humanista. E começaram então, a partir do Congresso Nacional da Mídia e das Artes, em nossa nação, começaram a patrocinar a erotização infantil a partir da teoria queer, a partir da ideologia de gênero. E começaram a imitar toda a imbecilidade norte-americana e europeia. Só esqueceram de imitar a educação que por lá funciona. Com isso, o mundo mudou. O Brasil mudou. Os nossos intelectuais, infelizmente, não estão sentados nos nossos templos. Eles estão nos shows que patrocinam a erotização infantil a partir do marxismo cultural. Porém, o Senhor tem preservado a oração dos nossos pais na fé. E nesse momento, um intenso avivamento em campos universitários acontece. E para nós, as universidades não são cemitérios de cristãos, mas são os maiores campos acadêmicos, os maiores campos missionários da nossa contemporaneidade. E eu glorifico a Deus porque eu soube que Vilhena será uma geografia acadêmica, uma cidade universitária. E nessa manhã eu vi o Senhor derramando muita glória sobre essa nova geração de jovens. Se prepare, porque o reino não simplesmente chegou, porque a igreja já está fundamentada aqui há alguns anos. Deus levantou uma nova geração que vai continuar o que os pais na fé dessa cidade começaram. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Hoje eu vou iniciar uma ministração muito sensível, nessa noite, e vai ser poderoso. Lucas 15, versículo 1 diz assim: Ora, chegavam a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe e se senta com pecadores e pessoas desqualificadas. Percebendo isso, Jesus lhe propôs esta parábola: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto, e não vai após a perdida até encontrá-la?
e achando-a, põe-a no ombro e volta cheio de júbilo. Chegando em casa, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo 1 dracma, não acende uma candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que havia se perdido. Assim vos afirmo, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me toca. Reparti-lhes, pois, aos seus filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo de forma irresponsável. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, a qual mandou para o campo para apacentar porcos. Desejava encher os estômagos com os alimentos dos porcos, pois ninguém lhe ajudava em nada. Caindo, porém, em si, repete comigo, caindo em si, disse a si mesmo: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço com fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, e enchendo-se de compaixão, correu e lançou-se ao pescoço e o beijou muito. Disse o filho ao pai: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e sandálias de filho. Trazei também um bezerro cevado e matai, comamos, regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. E chegando, um dos servos perguntou-lhe o que estava acontecendo. Respondeu este: chegou teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então seu pai e insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um só mandamento teu. Contudo, nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, matastes um bezerro cevado para ele. Replicou o pai: filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu também é teu. Era justo, porém, regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi encontrado. Hoje eu sou intimamente motivado a ministrar sobre um fenômeno chamado graça. Diante de tudo que eu tenho vivido a partir de Cristo, e diante de todas as mazelas humanas que eu tenho encontrado na minha jornada ministerial dentro das universidades, eu não poderia deixar de me despedir de vocês enquanto igreja local, meus irmãos em Cristo, sem falar daquilo que me motiva, daquilo que me traz vida, daquilo que me faz abrir mão da minha existencialidade e mergulhar de cabeça na eternidade. Eu sou apaixonado, porque até hoje nunca compreendi um fenômeno chamado graça. A graça vem para homens irrelevantes como nós, homens simples, homens do dia a dia, homens que têm em casa, que têm seus empregos, que pagam suas contas, ou mulheres que acordam todos os dias com abismos emocionais na alma, maquiam os seus rostos e têm que sair para buscar o pão de cada dia, e mesmo assim, diante de toda a jornada da existência, se sentem irrelevantes por causa dos vazios impreenchíveis da existência em si mesmo. São seres humanos contemporâneos,
Homens que, quando você olha, você percebe que existe a beleza mais contundente de seu tempo. E nós vivemos numa geração onde existem seres humanos muito belos, mas que contém a produção mais feia. Essa ministração, como as demais, terá introdução, parte A, parte B, parte C. Para finalizar a introdução, todo ser humano tem no mínimo 5 sentidos. Todo ser humano tem no mínimo 5 sentidos: tato, paladar, visão, audição e olfato. Esses sentidos terão fome, e esses sentidos necessitarão se alimentar. O tato, paladar, visão, audição e olfato são característicos de todos os seres vivos, desde os aquáticos aos selvagens, aos mamíferos, a camada piramidal zoológica de répteis, anfíbios e vertebrados mamíferos. Nós compomos a superinteligente obra do Criador. Porém, enquanto animais racionais que somos, se você superalimentar um sentido da sua vida, os demais sentidos da sua vida entrará em um desequilíbrio. Tudo que você faz demasiadamente, obviamente, gera em você abismos existenciais almáticos, isso é inevitável. Quer um exemplo? Como nós temos a contundência e o vício existencial do dia a dia em alimentarmos apenas um sentido da vida. Então, quando você acorda pela manhã, você toma café da manhã e você alimenta o paladar. No meio do dia, você almoça e você alimentou o paladar. No fim do dia, você janta e você alimentou o paladar. Logo, o paladar é um sentido bem nutrido da camada de sentidos. Mas nem só de pão vive o homem. Você alimentando somente um sentido na sua vida, você se esquece que sua visão vai ter carência de ver coisas novas. A sua audição vai ter carência de ouvir coisas novas. O seu tato vai ter carência de sentir coisas novas e o ser humano fica desequilibrado. Numa temporada onde o homem aplaude filosofia de Facebook, numa temporada onde o homem contemporâneo, ultrapassando a casa dos 30 anos, infelizmente ele não se transforma em adulto. E a sociologia de um cara chamado Zygmunt Bauman, Gary Lipovetsky e Theodore Dalrymple traz a característica da sociologia contemporânea dizendo que o homem atual não amadureceu. O homem atual se tornou um pós-adolescente. Logo, você é incapaz de preencher os vazios da sua própria existência. Porque todo ser humano, segundo Freud, Piaget e Vygotsky, todo ser humano é um universo em crise. Logo, você é incapaz de entender o seu universo, ainda mais o universo de outrem. Isso é pós-modernidade. A pós-modernidade, todos nós expressamos a vida a partir de uma imagem. E a nossa imagem, ela aparentemente tem uma relevância existencial. Mas a imagem não produz semelhança. A semelhança na contemporaneidade rivaliza entre imagem e semelhança. E a imagem, ela engana, porque a imagem hoje está arquivada nessa tela autorrelusiva. Além de nós patrocinarmos a manutenção da imagem, nós colocamos nossa imagem no altar e queremos extrair dela a adoração. E a grande verdade é, só é possível entrar em ti quando tu se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Só é possível tu entrar em mim quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para quando buscarmos a Deus no coletivo, nós encontrarmos um Pai que é nosso. Não um Pai que é teu, nem um Pai que é meu. O que isso tem a ver? Meu Deus, não estou entendendo nada desse negão que está aí na frente. Então, irmão, eu estou falando do homem contemporâneo. Isso mesmo. Aquele que tem acesso a muita informação, mas ninguém é especialista em nada. A informação que o homem contemporâneo tem não faz do homem contemporâneo sábio. A informação do homem contemporâneo só entulha o homem contemporâneo. A contemporaneidade não patrocina sabedoria. Nós somos entulhados dentro de nós. Por isso que nós vivemos a geração que mais mergulha em suicídio. Porque o ser humano tem tantas crises existenciais, emocionais, que o ser humano contemporâneo é incapaz de se perdoar. Vazios e carentes como somos, o filósofo francês Gary Lipovetsky afirma que nós chegamos na hipermodernidade, onde o homem está hipercarente, hipernarcisista, hipercomunista e que tem hipersíndrome de suicídios. É o homem contemporâneo. Para então colocar um ponto final, o plano A de Deus para o homem não é salvar. O plano A de Deus para Adão nunca foi salvar. O plano A de Deus para Adão é domínio. Deus diz na eternidade, através do criacionismo, quando fez o homem do pó da terra, na matéria-prima pó da terra, Deus diz: homem, domine sobre as aves dos céus, domine sobre os peixes do mar, domine sobre os animais da terra. Domínio.
Porque a terra não ouve Deus, a terra ouve o homem. A terra só ouve Deus quando um homem está numa micro-macro geografia, e quando eu estou na micro-macro geografia e represento Deus, ali se torna um jardim, porque eu estou ali. Logo, as universidades para mim não são um cemitério de cristãos, mas se tornou o maior campo missionário da contemporaneidade. Por quê? Porque Deus me deu domínio sobre as universidades. Logo, um acadêmico pode ouvir Deus, porque eu dominando um campo acadêmico é possível ser uma carruagem de transferência de glória para uma geografia escura. E Deus nos deu domínio em ambientes escuros, porque o mundo só tem voz aonde a igreja se cala. Adão via Deus de forma visível, Adão ouvia Deus de forma audível, Adão tocava em Deus de forma física. O que nós chamamos de sobrenatural, para Adão era natural. Por isso que Davi, quando narra sobre Adão nas poesias judaizantes, Davi afirma: quando Adão caminhava no Éden, os animais o confundiam com Deus. Tá doido, mano? Fala se não é animal, tremendo, sendo mais evangélico. Fala se não é terra. Conhece a expressão terra? Porém, Adão, ele persuadiu-se. Sabe por que Adão foi expulso do jardim? Adão só foi expulso do jardim quando Adão trocou revelação e se embriagou no conhecimento. O que expulsou o homem do jardim foi conhecimento. Nunca, irmãos, nunca. E eu sou professor de história medieval e leciono filosofia contemporânea e também leciono antropologia. Nunca substitua a revelação de Deus por conhecimento. Porque a terra foi dada aos filhos dos homens, mas os céus foi dado a Deus. E quando eu domino a partir de Cristo, o seu emprego pode ser um jardim. Quando eu domino a partir de Cristo, a sua casa pode ser um jardim. Quando eu domino a partir de Cristo, a minha escola pode ser um jardim. Quando eu domino a partir de Cristo, o banco onde eu trabalho pode ser um jardim. Eu posso não ter um cargo eclesiástico de pastor, mas eu posso ser um pastor em um campo acadêmico. Posso ser um pastor como um professor. Eu posso apacentar pessoas, direcionar pessoas para o seu propósito, seu destino espiritual e social. Eu posso ser Jesus em qualquer característica, porque eu já fui salvo. O Senhor me dá autoridade para voltar a dominar. E quando Deus vira para Adão e diz domine, Deus não virou para Adão e disse domine sobre o homem Adão. O homem não tem autoridade para dominar sobre o homem. O que o homem pode fazer com o homem é assumir em amor. Hoje Jesus quer te assumir em amor. Finaliza então a introdução. Entra na parte A. O texto conta algo muito, muito glorioso. O texto conta sobre uma reunião. Versículo 1 do capítulo 15 diz assim: ora, chegava-se a Jesus todos os pecadores e publicando para o ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Sabe o que é maneiro? Olha para mim. Eu quero te influenciar a você ler as escrituras. Amém? Eu sei que você tem um pastor que é apaixonado pelas escrituras, e é perceptível que ele pega o microfone e a porção já banha a igreja. Mas deixando uma contribuição para a sua fé, que já é muito bem nutrida na sua comunidade de fé. Quando você lê as escrituras, não leia apenas um versículo isolado. Não faça das escrituras, não permita que um band-aid cure um câncer, irmão. Respeite a inteligência de Deus. Quando você lê as escrituras, leia também o antitexto, leia o pós-texto. Conheça o autor que escreveu, por que escreveu, o tempo que escreveu, a sociedade que ele escreveu e para quem escreveu. O nome disso se chama hermenêutica. Quem escreve esse livro é Lucas. Repete comigo, Lucas. Sabia que Lucas nunca foi discípulo de Jesus? Massa. Sabia que Lucas era grego, médico, adorava Poseidon. Sabia que Lucas adorava Zeus. Sabia que Lucas era íntimo na arte da filosofia grega. Quantos sabiam disso? Legal, vocês são... Lucas não conheceu Mateus. Lucas não era judeu. Lucas era grego. Mateus não conheceu Lucas. Lucas ouviu falar de Marcos.
Lucas teve um contato muito irrelevante com João, e Lucas foi discípulo íntimo de Paulo. Você vai ter Mateus, que foi Levi. Mateus não teve um micro contato com Lucas. Mateus não teve contato com Marcos. Mateus teve contato apenas com João. Só. Paulo não teve contato com Mateus, teve um micro contato com João, teve um contato relevante com Marcos. Por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta a 2 Timóteo, dizendo: Timóteo, quando vieres me visitar, traga meus pergaminhos, minha capa que deixei em Troade na casa de Carpo, traga minhas escrituras e traga João Marcos, meu discípulo amado, porque me é muito útil para o ministério. Marcos foi discípulo de João. Marcos não foi discípulo de Jesus. Quantos sabiam disso? Marcos frequentava a mesma igreja que Jesus frequentava, que era no deserto. Quem era o pastor de Jesus? João Batista. Marcos era um garoto de 8 anos aproximadamente, segundo Flávio Josefo, Melancton e Tertuliano. Quando você vai ter um contato muito significativo sobre a configuração das escrituras do Novo Testamento, você percebe de forma muito peculiar que Marcos foi aquele garoto que passou nu na crucificação de Jesus, tá ligado? Era um garoto, amava Jesus, mas ele foi discípulo de João Batista. Quando Jesus morre, ele começa a andar com Paulo. Depois ele anda com Barnabé. E Pedro é o último cara a trazer uma configuração divina. Por isso que você vai ter a carta mais jornalística da história, o Evangelho de Marcos. Tão relevante que é narrado por um pescador. Por isso que você vai ter o Evangelho simples, irmão. E é isso. O Evangelho é tão simples, mas tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que a gente não acredita que é só isso mesmo. Enfim... E Paulo é o único cara que não está na ceia pascal, mas fala com riqueza de detalhes sobre a Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o mesmo Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazeis todas as vezes que comeis em memória de mim. Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice simboliza o novo pacto com o meu sangue. E aí você conhece o texto clássico. Logo, Paulo foi o único cara que não compôs a escola apostólica dos 12. Mas ele fala com riqueza de detalhes sobre Jesus. Logo, o Novo Testamento se trata da carta mais acadêmica da história, porque se trata de autores que nunca se viram, não se conheciam, moravam em geografias diferentes, mas fala sobre o mesmo personagem histórico. Isso dá-se a carta mais acadêmica da história. E Lucas é um cara que nunca viu Jesus. Ele nunca teve contato com os discípulos de Jesus. Ele foi o médico que cuidou de Paulo. Porque Paulo sofreu naufrágios, foi jogado de cima de muralhas, sofreu desassombração. Paulo tinha a cabeça inchada, era manco, míope e tinha 1,5 m de altura. Tipo um cangaceiro do Nordeste. E Lucas era um grego, segundo John Fox, o historiador do século XIV, do século XVI, que escreve sobre a história dos mártires. Por que você está falando isso, Gil? Porque eu quero te mostrar que Lucas era um grego que adorava 1 milhão de deuses gregos. Sabe o que nutria Lucas pedagogicamente falando? Odisseia. Já leu Odisseia? Já leu? Você já leu, você fez 4ª série, você leu Odisseia. Ou então você colou na prova, cara. Odisseia era a literatura pedagógica dos gregos, um livro também sacro, escrito por Homero 1000 anos antes de Cristo. Homero também escreve Ilíada, a Bíblia dos gregos. Lucas não sabia nada sobre o judaísmo, a não ser o senso comum. Lucas não sabia sobre os profetas maiores, os profetas menores, ele não tinha riqueza de detalhes sobre Davi. Lucas, diferente de Levi e de Paulo, não sabia muita coisa sobre Moisés. Lucas era um grego erudito, que leu a história de Ulisses. Ulisses, o protagonista principal do livro Odisseia. Ulisses é um herói grego, escrito por Homero. Odisseia é a jornada dele. O príncipe de Troia havia seduzido a esposa do rei de Esparta, Helena, maravilhosa Helena segundo a mitologia grega. O rei de Esparta, Menelau, ficou tão furioso, segundo a literatura grega, que convocou os reis do Império Grego para lutar contra os troianos. Era isso que Lucas lia. A história afirma que
Ulisses era o rei da cidade de Ítaca. Ele era apaixonado por sua esposa chamada Penélope. Todos do seu reinado o ovacionavam. Ulisses amava sua terra e sua esposa, mas o rei de Troia convocou ele para a batalha porque ele estava com ciúmes. O rei de Esparta convocou Ulisses para a batalha porque ele estava com ciúmes do rei de Troia. Ulisses abre mão da sua casa, vai para a batalha que durou 10 anos, e Ulisses foi o arquiteto do famoso cavalo de Troia. Os troianos estavam dizimando, dando um pau nos gregos. E Ulisses tem uma ideia, porque todas as vezes que os troianos ganhavam a batalha, os troianos bebiam muito. E a mitologia grega que Lucas lia dizia o seguinte, e ensinava o seguinte: em temporada de guerra, não se embriague não, mano, continue sóbrio. Os troianos encheram a cara. Ulisses então tem uma ideia, já que os troianos, todas as vezes que ganham de nós, depois que ele nos dizima, enche a cara, vou construir um presente para eles. Quem não gosta de ganhar presente? Ainda mais que é um soberbo, que acha que sabe de tudo, mas não compreende nada, que tem mania de grandeza. E aí, Ulisses faz um cavalo grande, aquele cavalo devia ser grande, e Ulisses dá a última cartada, ele coloca todos os soldados gregos dentro do cavalo de Troia. Quando os troianos recebem o presente embriagados, os gregos saíram do cavalo e dizimaram os troianos. A Grécia venceu a batalha, era isso que Lucas lia. Quando descobriram que Lucas havia ganhado a batalha, o ovacionaram como herói. Só que tem um problema. Ulisses, na mitologia grega, estava na época das navegações, e ele furou o olho do cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares. Furar o olho do cíclope Polifemo, filho de Poseidon, deus dos mares, era treta, porque o cíclope Polifemo só tem um olho. Com isso, Ulisses ficou preso numa ilha chamada Ilha de Calipso, a deusa linda Calipso. Dela veio as sereias, dela veio Iemanjá. Era isso que Lucas lia. Só que Calipso era uma deusa lindíssima. Calipso ficou apaixonada por Ulisses. E Calipso, a deusa Calipso, decidiu torturar Ulisses com suas ninfas. Aquelas garotas lindas que depois foram chamadas de ninfetas. E depois no mundo ocidental foi chamada de prostitutas. As ninfas estavam torturando Ulisses, colocando lagosta na boca dele, dando água de coco para ele. Era assim que a Calipso estava torturando Ulisses. Só que tem um detalhe: todos os dias diante da praia, Ulisses ia para a praia, olhava para o horizonte e chorava por sua terra Ítaca e por sua esposa Penélope. E ele clamava todos os dias, e era isso que Lucas lia. Todos os dias que Ulisses clamava para que saísse daquela terra, depois de 10 anos que venceu a batalha de Troia, Zeus, deus da mitologia grega, decidiu libertar Ulisses. Então Zeus deu uma ordem a Calipso: liberte Ulisses. Calipso, que era uma deusa de quinta, vai até Ulisses e diz: olha, o negócio é o seguinte, mano, eu preciso te libertar. E Calipso dá a última cartada: mas se você ficar comigo, eu te darei a eternidade. Era isso que Lucas lia. Se você ficar comigo, Ulisses, eu te darei também a juventude. E a resposta que Ulisses dá se tornou a primeira grande resposta da mentalidade da filosofia grega. Ulisses responde então para Calipso: é preferível uma vida de humano, uma vida de mortal no lugar certo, do que uma vida de Deus no lugar errado. Eu agradeço pela proposta. Ulisses volta para casa, e assim que acaba o livro Odisseia. E aí você vai ver a literatura que nutriu pedagogicamente Lucas. Quem é Lucas? O cara que sabia com riqueza de detalhes sobre filosofia grega, sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Diógenes. Mas o cara que era requintado na arte de reconhecer literatura grega, escreve sobre um Deus judeu. Um cara, mano, que era apaixonado por conhecimento grego, escreve sobre aquele que não nasceu no berço esplêndido, mas foi gigante pela própria natureza. Aquele que saiu de cima para vir para baixo, como eu disse, cara, aquele que poderia segurar o universo na palma das mãos, mas abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Lucas escreve sobre um Deus que se tornou homem. Lembra ou não lembra com mitologia grega? De repente Lucas escreve o Evangelho de Lucas não para a igreja, diferente, por exemplo, de Mateus, de Marcos e de João. Lucas não escreve o Evangelho de Lucas para uma comunidade de fé. Lucas escreve o Evangelho de Lucas para um intelectual chamado Teófilo,
lá de Alexandria, a terceira maior cidade do mundo antigo, que provavelmente ou possivelmente foi o reitor da Universidade do Egito, a mesma universidade onde Lucas se formou em medicina. Sabia, mano, que o Evangelho de Lucas é um artigo científico? Quantos sabiam disso? Para eu finalizar a parte B e entrar na parte C, finalizar a parte A para entrar na parte B, abre Lucas capítulo 1. Só voltar 15 capítulos aí. Após fundamentar o que estou dizendo, entre no texto que li. Eu só estou te contando o contexto histórico, quem escreveu, por que escreveu. Aí eu entro no texto. Fala se não é incrível. Tá doido, mano, hein? Já tô chapado. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Lucas diz assim: visto que muitos têm empreendido em fazer uma narrativa coordenada histórica dos fatos que ocorreram entre nós, segundo os que nos foram transmitidos desde o princípio, através de testemunhos oculares que foram ministradas, eu, Lucas, depois de haver investigado minuciosamente os relatos, resolvi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Escrever-te uma narrativa em ordem, para que conheças plenamente as verdades das coisas que nos foram ministradas. Ele escreve para Teófilo um relato ordenado, um artigo científico. Você imagina, Lucas era um grego intelectual e escreve para outro grego intelectual, falando sobre Jesus. Por isso que você vai ter a carta, o Evangelho perfeito. 30 anos depois da morte de Jesus, no ano de 66 depois de Cristo, Paulo, quando estava narrando a carta para 2 Timóteo, ele disse: estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima, porque combati um bom combate, completei minha carreira e guardei a minha fé. Espero que o justo juiz em breve me coroe, porque na minha primeira defesa, Timóteo, todos me abandonaram. Apenas Lucas está comigo. Paulo chega no ano de 66 depois de Cristo. Paulo tinha aproximadamente 62 anos de idade. Paulo era um pastor senhor, ancião de cabelos brancos, escrevendo uma carta para um pastor jovem de 24 anos, Timóteo, no ano de 66 depois de Cristo. Paulo vira para Lucas e diz assim: Lucas, você é um grego, você é nobre na sua característica social. Está na hora de você escrever um arquivo sobre Jesus. Lucas não conhecia os 12, Lucas só conhecia Paulo. Sabe o que Paulo faz? Flávio Josefo afirma que Jesus andava com a multidão de 30 mil discípulos. Dos 30 mil discípulos que andou com Jesus, 70 foram separados para gerenciar a multidão. Dos 70 que foram separados para gerenciar a multidão, 12 foram próximos. Dos 12, 3 foram íntimos. Dos 3, 1 foi amado. Paulo, 30 anos depois da morte de Jesus, vira para Lucas e diz: Lucas, está aqui o endereço dos 70 discípulos de Jesus. São todas velhinhas. Está aqui. Algumas estão vivas, outras não. Bate na casa de cada uma delas e pergunta como foi o contato delas com Jesus. Foi assim que surgiu o Evangelho de Lucas, um relato ordenado. Nossa, irmão, poderoso demais, cara. Finaliza então a parte B e entra na última parte, parte C, porque eu entro no texto. Amém? O texto diz no capítulo 15, versículo 1. Ora, chegavam-se a Jesus. Lucas que está escrevendo isso, depois de tudo que eu narrei, olha o texto de novo. Ora, chegavam-se a Jesus todos os pecadores e publicanos, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este saúda com pessoas desqualificadas e ainda come com eles. Lucas escreve que o apogeu da teologia da época, fariseus e escribas, estava censurando Jesus. A resposta de Jesus é poderosa. E Lucas escreve: foi então que Jesus lhe propôs a parábola: qual dentre vós é um homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo, no deserto, e não vai atrás da que estava perdida até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo, e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria no reino dos céus. Olha o versículo 7, irmão.
O versículo 7 desmistifica a doutrina. O versículo 7 desmistifica dogma. O versículo 7 coloca um cheque em toda a veemência teológica. Porque o versículo 7 não narra sobre doutrina cristã, judaizante. O versículo 7 narra sobre um fenômeno chamado graça. Olha o texto, irmão. Eu vos afirmo que há maior alegria no reino dos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Leu o texto? Eu vos afirmo, haverá maior alegria no reino dos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus disse: eu vos afirmo que a maior alegria no reino dos céus quando um pecador se arrepende do que essa quando você tem 9 justos que não necessitam de arrependimento. Os céus não faz festa quando você flui nos dons. Os céus não faz festa quando você é curado. Os céus não faz festa quando você é abençoado com o bem, porque a contemporaneidade confundiu bênção com matéria inorgânica. É o cara que tinha um fusquinha e está orando para que Deus te dê uma Land Rover. O fato de você ter ganhado uma Land Rover não significa que você foi abençoado, irmão. Significa que você foi Land Roverizado. Você estava indo para o inferno de fusquinha, se seu coração não mudou nada, você agora está indo para o inferno de Land Rover. Porque o que é bênção? Bênção é quando eu não sou o destino dela, mas sou a carruagem dela, o transporte dela. O Senhor me abençoa para que eu pegue essa bênção e traga até você. O que a bênção gerou no seu coração? Isso. O que a bênção gerou no seu coração? Isso é o meu louvor diante de Deus. E se não houver compaixão, eu serei um grito sem eco, aplaudindo o que do Senhor nunca saiu. Porque nós aplaudimos discípulos de Jesus, mas repreendemos os fundamentos do que de Jesus sai. E Jesus disse para uma geração de escribas: para de desprezar os meus, porque eu vos afirmo que um desses pequeninos é muito maior. Um desses pequeninos arrependidos é muito maior, são muito maiores do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí Jesus, irmão, ele dá um checkmate e gera dentes no cérebro de todos que ouvem. Jesus diz: então, Jesus para de falar com a multidão, porque a multidão que está ouvindo Jesus nunca havia oferecido sacrifício a Deus através de cordeiros, porque cordeiro era extremamente caro. Só quem tinha condições para comprar cordeiro eram os nobres sociologicamente, da característica sociológica feudal. Jesus só andava com os servos. Jesus andava com quem ninguém queria andar. Por isso que os fariseus e os escribas criticaram Jesus, dizendo: quem é esse que senta com pessoas desqualificadas? É isso, irmão. Você pensa que você é o quê, irmão? O seu diploma, cara, não expulsa demônio, nem vai ser uma carruagem que vai te levar para o céu. Se o meu diploma não gerar Cristo, eu serei um imbecilista da pós-modernidade, tirando onda com aquilo que a traça e a ferrugem corrói. Mas se eu transferir todo o método de conhecimento para o Senhor, isso vai ser literalmente, cara, hinos de salmos de louvor, que vai trazer esperança para uma geração de escravos. Por isso que o Senhor faz com que o microcontato contigo gere vida. Seria muito bom se todos nós fôssemos aqueles que portassem cartas de alforrias. Aí você vai ver outro fenômeno. Jesus para de falar para a multidão que não tinha dinheiro para comprar ovelhas. Jesus vira só para quem tinha grana e diz assim: então, imagina um latifundiário, um criador de ovelhas, um pastor, tendo 100 ovelhas. E quando uma ovelha se perde, uma ovelha é tão cara que você tem que guardar as 99 atrás da que se perdeu. E quando você encontra a ovelha que estava perdida, você fica tão feliz porque você sabe que você não vai sair no prejuízo. E você volta para casa cheio de júbilo. E quando você volta para casa, você reúne seus amigos e diz: alegrai-vos comigo porque eu encontrei o que era precioso. Pastor, ele tinha ovelhas para vender no sacrifício judaico. Era caro. Jesus disse: eu vos afirmo
que da mesma forma, quando um pecador se arrepende, quando encontra uma ovelha que é cara, nos céus há mais festa quando um pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Você compreende, irmão? Dá para compreender a mente do Senhor, como diz o apóstolo Paulo. Quem dominou a mente do Senhor para que possa instruí-la? Paulo ainda ousa dizer para a igreja: nós temos a mente de Cristo. Um fenômeno chamado graça. Você sabe que ovelha, existe uma diferença entre ovelha e cordeiro. O que é ovelha e cordeiro? O mesmo animal, o mesmo bovino. Cordeiro é uma ovelha que nunca foi passado navalha sobre sua lã e que nunca se acasalou. Ovelha é aquela que tem lã. Cordeiro é o mesmo animal sem ter lã, mas virgem. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você sabe que Salomão afirma que o cajado do pastor, eu sou pastor, o cajado de um pastor serve para liderar um caminho, para apontar um destino. Então, se a ovelha está vindo, e se ela está indo para, se o caminho é direita e ele está indo para a esquerda, o cajado do pastor é só para reposicionar a ovelha. Então vem para cá, bonitinho, não é por aqui não, por aqui. O cajado não é para bater, é para direcionar. Aí a ovelha, tem ovelha que é treta, né, brother? Tem ovelha que o caminho é direito, ela insiste para a esquerda. Então, um dia aqui, ó. Não, querida, não é aqui não. É aqui. O cajado só para, minha filha, é por aqui. Uma semana, é por aqui. 1 ano, filha, é por aqui. 2 anos, meu Deus do céu, é por aqui. 10 anos, meu Deus do céu, mano, é por aqui. E aí o pastor vai ficando tão irritado que ele perde a paciência. O cajado que era para direcionar o caminho, agora é para bater na ovelha. Salomão diz que quando a ovelha endurece a cerviz, é porque ela foi espancada pelo cajado do pastor. E há pastor que se irrita, que vai batendo na cabeça da ovelha e bate tanto. Interessante. Quem é um homem para bater numa ovelha se Jesus deu a vida por ela? Salomão diz que a ovelha, o animal ativa o instinto de autodefesa, a lã cresce, abafa a visão e abafa a audição, e a ovelha para de ouvir e de ver pastor. Por quê? Porque a lã cresceu. Jesus, de forma muito contundente, ele diz: um pecador arrependido, fariseu, um pecador arrependido vale mais do que 99 justos. Vai compreender o Senhor, mano? O que é santidade então? Segundo Cristo, segundo o fenômeno chamado graça, santidade é quando você peca e 1 segundo depois você se arrepende. Ou não, irmão? Porque o evangelho não é sobre você, querido. O evangelho não é sobre Paulo. O evangelho também não é sobre Moisés. É sobre aquele que disse o versículo que fundamentei. E Jesus está com a galera dele. Jesus é tipo o cara da quebrada, o cara do gueto, o cara de Nazaré. Jesus é o cara que você olhava e dizia: o que foi? E o cara da quebrada do gueto de Nazaré não vai abaixar a cabeça, mano. Ele vai olhar e vai dizer: o que foi o quê? E ele defendeu tanto os seus, que Jesus toca em 3 elementos sagrados do judaísmo. Jesus toca no primeiro. Jesus toca no cordeiro, o animal de sacrifício. Jesus toca na dracma. Alguém sabe o que é dracma? Ninguém sabe o que é dracma? Pode falar. Mais alguém? Outra sugestão? Isso aí, é uma moeda. Na era medieval, o salário era pedra preciosa. Mas você sabe que na época do homem paleolítico, estou falando de quando o homem pecou e ele teve que comer do suor do rosto, salário não era pedra preciosa, salário era comida. Vê a época dos babilônicos, dos medo-persas. O salário parou de ser alimento e se tornou tempero. Por isso que você sabia que existia um ouro branco chamado sal. Foi um dos primeiros salários que temperou comida de ser humano. Por isso que o nome é salário. Quantos sabiam disso? Exatamente, salário vem de sal. Porque era preciosíssimo. Porém,
Dracma, para o homem paleolítico, para o homem primata, foi o minério que sobrou do Éden. Jesus sabia que os fariseus e os escribas tinham acesso a esse conhecimento. No apogeu da era medieval, da Idade Média, a dracma era o salário. Mas quando o homem está na época primata, na época de Adão e dos patriarcas, todos sabiam que dracma era o minério que sobrou do Éden. Era uma pedra preciosíssima. E Jesus dá um checkmate em quem compreendeu o evangelho com soberba. Quem foi que disse que o Senhor vai te deixar próspero a ponto de você humilhar quem não tem? Por isso que o apóstolo Paulo escreve a carta a 1 Timóteo dizendo: Timóteo, separe homens que não sejam dados a muito vinho, que não sejam amantes ao dinheiro, que sejam irrepreensíveis, que sejam maridos de uma só mulher, e que seus filhos sejam crentes, e que esses sejam diáconos. Aí Jesus dá um outro checkmate nos caras. Você está desprezando os caras desqualificados? Olha o versículo, cara. Jesus vai então diz: imagina uma mulher que tem 10 dracmas, e quando ela está na sua casa, ela perde uma dracma. Ela guarda as 9, ela pega uma candeia, acende uma lanterna e sai no canto da casa procurando a única dracma que encontrou. E quando encontra, a mulher encontra outras amigas e celebra o encontro daquela pedra preciosíssima. Aí o versículo 10 diz assim: assim vos afirmo, a grande alegria na presença dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. Quando é que os anjos celebram, irmão? Não é quando você flui nos dons. O céu celebra e faz festa quando você, homem, se arrepende. Está fundamentado. É bíblico ou não, irmão? Ou nós nos escandalizamos com Jesus e não nos escandalizamos com o homem? Se é um fundamento, por que nós não afirmamos o que é fundamento? E para finalizar, Jesus não sossega, irmão. Ele dá um checkmate, mas vai na jugular, depois vai no estômago, e não satisfeito, Jesus fala sobre ovelha, animal de sacrifício, fala sobre dracma, sobre o que é precioso para um judeu. Judeu, para pegar em dinheiro, tem que lavar até as mãos, porque para o judeu, grana é sacra. Para o judeu, sacro para o homem, sacro para Jesus, segundo o texto, são corações arrependidos. Jesus comparou você em estado de quebrantamento, irmão, com uma ovelha muito cara, com a BMW da época. Jesus comparou o coração arrependido com o dinheiro mais caro. Aí Jesus, não satisfeito, porque Jesus não quer que você apenas ouça, Jesus quer mudar a sua mentalidade. Jesus toca agora na paternidade. Irmão, não existe mais nada mais sagrado para um judeu que um pai. Nada. Você sabe que quando Noé toma um porre após sair da arca, ele planta uma vinha, bebe o vinho, fica nu. O filho mais novo, Cã, olha o pai nu e sai falando mal do pai para todo mundo. Gênesis 9. Quando, sem Jafé, os filhos mais velhos de Noé notam que Cã está desonrando o pai, a geração passada, os filhos mais velhos, ou seja, a expressão da maturidade, a geração madura vem de costas e tapa a nudez do pai, porque os pais também erram quando se embriagam. O fato é que quando Noé ficou sóbrio, o texto diz que Noé amaldiçoou Cã, dizendo: maldito seja Cã, pai de Canaã, e que seus filhos sejam servos de seus irmãos. Lembram-se disso? Aí Jesus contraria o judaísmo, dizendo: um pai tinha 2 filhos, e o menino mais novo influenciou o pai, dizendo: pai, o negócio é o seguinte, me dá a parte da herança que eu tenho direito. E o pai ainda consentindo disse: claro, meu filho, eu vou repartir para você e para o seu irmão. Jesus contraria o judaísmo na configuração da paternidade. Já parou para pensar que a parábola do filho pródigo, quando Jesus o narra, Jesus traz na característica do pai a essência de mãe? Eu estou falando do judaísmo há 2000 anos atrás.
onde um filho mais novo tinha que se afastar do arraial, tipo Davi, que era o mais novo. Ele era mais novo, logo ele não tinha dignidade sociológica, existencial, familiar, para estar na casa dos homens e irmãos dele. O filho mais novo tinha que provar que era homem, vai trabalhar. Mas nos lábios de Jesus, o filho mais novo tem influência sobre o pai, e desonra o pai. Só que o pai não se importa com a desonra do filho. Como diz Richard Foster, no livro A Celebração da Disciplina, como ferir alguém que se prontificou livremente a ser ferido. E de repente, o texto conta que o filho pega a fortuna do pai e de forma irresponsável gasta a fortuna. Só que de repente, Jesus sai do animal sacro, ovelha, para ir para o animal amaldiçoado, porco. E os filhos, quando se afastam do pai, eles se relacionam com demônios. Porque porco para um judeu é demônios. Você vai ver Jesus dizendo que o filho, quando caiu em si e falou consigo mesmo: eu pequei contra o meu pai e contra os céus. Isso é a chave de legalidade para mergulhar no colo do pai como se nunca tivesse errado. O que você fez, irmão? Você saiu de uma casa de prostituição ontem, brother. Você saiu de uma casa onde você não podia estar ontem, irmã. Está com a mente pesada. O texto diz a você, pecador: eu vos afirmo que a maior alegria no reino dos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando o sangue de Jesus te suja, você se transforma, você se torna mais branco que a neve, mano. O que é isso? Um fenômeno chamado graça. Aí Jesus não sossega não, mano. Jesus disse que quando o filho cai em si, ele lembra que na casa do pai tem tudo do bom e do melhor. E quando isso acontece, o filho volta para o pai. E o texto narra um coração de um pai com características existenciais e sociológicas de mãe. Quando o pai, mano, vê o filho voltando, irmão, se fosse na época dos nossos avós, que os nossos bisavós faziam um negócio com fio do bigode, imagina 2000 anos atrás. O filho mais novo sai de casa. Na geografia onde eu nasci, se um filho chega desonrando o pai falou assim: o negócio é o seguinte, rapaz. O pai diz assim: o negócio é o seguinte, rapaz, nunca mais volta aqui. E se o filho voltar, o pai não quer nem receber. Não sei se é assim aqui em Rondônia, mas lá em Brasília é treta. Um filho mais novo desonrou o pai. Quem tem compaixão é mãe. Ô Jorge, vai lá falar com teu filho. Não vou falar não, o menino me desonrou, rapaz. Por favor, amor, é o nosso filho, amor. Só que o texto diz que é o pai que, quando vê o filho mendigo voltando, o pai sai correndo, olha para o filho cheio de compaixão, beija o filho. Fala se Jesus não contraria os fariseus, tratando o pai como se fosse mãe. Nossa, mano, você não quer aplaudir o nome do Senhor não, irmão? Pode aplaudir. Esse é Jesus, irmão. Não tem o porquê ter uma vida pesada. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha para a minha igreja. Não é bom ouvir sobre Jesus, irmão? Tá doido? Não parece uma outra religião quando a gente fala de Jesus? Sim ou não? Parece que é tipo, é isso, mano, me lembrei, é Ele que eu adoro. É ou não é? É esse sentimento que nós temos? Porque Jesus é leve, irmão. É um fenômeno adorá-lo. Só quero contar uma história e finalizar, porque eu estou sentindo que meu tempo acabou já. Minhas experiências com Deus são dentro de universidades. E eu me sinto, eu sou pastor de uma igreja local, tenho um culto local, mas eu já preguei em todas as faculdades da minha cidade, todas. Eu já ministrei em quase todas as universidades da minha nação, universidades federais. Mas eu tive uma experiência, cara, eu tive uma experiência com Deus, que mudou extraordinariamente a rotina da minha jornada. Na minha casa eu faço uma reunião chamada Edificação Mútua, toda segunda-feira, das 22h30 até as 2h da manhã.
Toda segunda-feira amanhã eu teria edificação mútua. Nós não lanchamos, não cantamos música, nós só lemos a Bíblia. E nós lemos um livro todo. Todo. Por incrível que pareça, lota o meu apartamento, lota a minha sala, lota o chão da minha sala, lota o chão da minha sala, lota a copa, o chão da copa, lota a cozinha e o corredor que dá acesso ao banheiro. Fica todo mundo assim, ó. Graças a Deus eu coloquei um ar-condicionado, porque ninguém aguentava. Teve uma garota, estudante de antropologia, detalhe, quem cola na minha casa não vai nenhum adolescente. Só cola na minha casa a galera dos finalmente 30. O que você discipula, Gil? Discipula o ser humano que não consegue passar um dia sem pensar em sexo. Discipula o ser humano que não consegue passar uma semana sem pensar em droga. Eu discipulo o ser humano maduro, que já se divorciou, mas infelizmente não vê mais possibilidade de redenção. Eu discipulo o que Jesus chamou de pecador arrependido, gente igual eu. Gente igual eu, irmão, que encontrou o colo de Jesus e não teve medo de mergulhar. Chega então, nas minhas reuniões, nós vemos as escrituras, eu leio as escrituras todas, todo um livro, eu narro sobre o período histórico, igual estou fazendo aqui. Após a minha leitura eu digo, agora você tem a oportunidade de discordar de mim. Eu preciso que você fundamente a sua discordância. Se você não fundamentar, eu te sugiro não falar nada. Mas se você quiser desabafar pecado, quiser acrescentar na edificação, por favor, por isso que o nome é edificação mútua. E cara, eu costumo dizer que a sala da minha casa se tornou o lago do esquecimento. É lá que os pastores da cidade vão para falar que são homossexuais. É lá que as filhas de pastores vão para falar que são garotas de programa. É lá que as pessoas depositam notas de dinheiro, dizendo, eu usava cocaína com essa nota aqui, Gil. Hoje eu quero ofertar para o Senhor. Entrou na minha sala uma garota, estudante de antropologia, que ela fez pós-graduação estrito sensu em Lisboa e em Madrid. Essa garota, toda gringa, olho bem azulzinho, pele bem branquinha, cabelo bem loirinho, só com um dreadzinho no meio da cabeça. Ela descobriu que um professor de história fazia reuniões cristocêntricas em sua casa, foi lá em casa. Quando observou, ela foi a primeira noite, terceira segunda-feira, na quarta segunda-feira ela foi, entrou no meu banheiro, saindo do meu banheiro, lotada a minha sala, ela já saiu chorando copiosamente, olhou para mim, interrompeu a minha ministração e disse, Gil, eu posso confessar um pecado? Irmão, isso me quebranta, porque é ser humano mostrando para ser humano que ser humano é. Porque a coisa principal, longe da coisa principal, deixa de ser a coisa principal. Mas quando a coisa principal volta a ser a coisa principal se torna a coisa principal. E quando a coisa principal é a coisa principal, irmão, o principal acontece dentro de você, que é o principal, porque o principal veio para o principal. A garota falou assim, Gil, não se escandaliza não, igreja, o que eu vou dizer. Eu digo porque eu estou falando com um ser humano. A garota falou assim, Gil, eu acabei de me masturbar no seu banheiro. Ninguém se cutucou. Ninguém disse, não, foi gente madura. Eu lidero um homem e mulher maduro, irmão. Quando ela falou isso, ela começou a chorar. A sala toda foi invadida, conquistada por um quebrantamento veemente. E ela disse, meu pai na fé foi um travesti. Um travesti pregou para mim em Lisboa. E eu ouvi sobre Jesus. Me apaixonei sobre Jesus. E hoje, Gil, eu gostaria de ofertar meu maior objeto de prazer. Eu posso? Por favor, eu posso? E aquilo estava consumindo a jovem. Eu disse, claro, filha. Ela abriu a bolsa, irmão, tirou um vibrador e colocou no tapete da minha sala. Foi o maior avivamento que eu vivi na minha vida. Foi ser humano, demonstrando que ser humano é, sem medo de ser excluído porque é ser humano. Sabe por quê, irmão? Olha para mim, Jesus não tem nojo da humanidade. Talvez o seu irmão tenha, talvez o discípulo de Jesus tenha. Quais discípulos? Os mesmos que disputavam para saber quem seria o primeiro do reino. Mas eu te digo, Jesus não, irmão. Quantos aqui tem irmãos? Você que tem irmão, você tocaria na fezes do seu irmão?
Sim ou não? Pode balançar a cabeça, irmão. Seja ser humano. Mas quem é que é pai? Pode levantar a mão, quem é pai? Ou mãe? Você teria coragem de tocar nas fezes do seu filho? Faz sentido porque que você tem nojo de mim, irmão. Faz sentido porque que você tem nojo do irmão quando peca. Porque você não tem coragem de sujar ele com seu sangue. Só Jesus, que quando encontra um homem que está há 38 anos no tanque de Betesda, ele não tem nojo de tocar na humanidade, ele ama, até limpar a alma, corpo e espírito, com microcontato que devolve a honra. Nessa noite eu finalizo dizendo, Jesus te escolheu, para o dia que se chama hoje, para te devolver a honra. Fique em pé em nome de Jesus. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Quantas vezes, filhos, vocês não estiveram sozinhos e o Senhor foi sua única companhia? Quantas vezes os ventos sopraram e o Senhor foi sua única rocha sólida? O Senhor manda te dizer, filho, você não é órfão. Ele exerce paternidade sobre sua jornada. Hoje o culto não é para anjos. Eu não sei discipular anjos. Hoje o culto é para ser humano, que necessita mergulhar na graça, em um fenômeno chamado graça. O Espírito Santo entra aqui nesse momento, mais uma vez. Algumas pessoas vão começar a chorar, cara, copiosamente. Jesus é aquele que te perdoa, irmão. Não interessa o que você fez. A proposta de Deus hoje é amor, amar, assumir, aceitar. Se o Senhor falou, é porque há ouvidos que precisam ouvir. Se faz sentido o que você ouviu, se você entende que Jesus está tocando o seu interior, e se você acredita que esse versículo é para você, eu vos afirmo que a maior alegria no reino dos céus quando o pecador se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se faz sentido para você, e se você entende que é para você, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero finalizar orando por você.